Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e vou fazer agora a questão do Matheus de Santa Catarina, enviado por e-mail. Essa questão caiu no ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e ela diz o seguinte, o circuito da figura é composto de duas resistências, R1 igual a 1,0 vezes 10 a 3 ohms, e R2 é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 3 ohms, respectivamente, e de dois capacitores, de capacitâncias C1 igual a 1,0 vezes 10 a menos 9 Faraday e C2 igual a 2,0 vezes 10 a menos 9 Faraday, respectivamente. Sendo fechada a chave S, a variação de carga ΔQ no capacitor de capacitância C1 após o determinado período é de letra A, menos 8,0 vezes 10 a menos 9 coulomb, letra B, menos 6,0 vezes 10 a menos 9 coulomb, letra C, menos 4,0 vezes 10 a menos 9 coulomb, letra D, mais 4,0 vezes 10 a nona coulomb, ou letra E, mais 8,0 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. E aí eu espero que você faça agora a questão, que aí eu dou uma pausa para você, e logo em seguida eu começo a resolvê-la para que a gente possa comparar os resultados. Estou analisando a questão, ele já começa dizendo que a resistência elétrica R1 é igual a 1 vezes 10 elevado a 3 ohms. A resistência elétrica R2 é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 3 ohms. Em relação aos capacitores, o capacitor 1 é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9 Faraday e o capacitor 2 está valendo 2,0 vezes 10 elevado a menos 9 Faraday. Então acontece alguma coisa enquanto a chave S estiver aberta e depois quando a chave S for fechada. Veja bem, enquanto essa chave S estiver aberta, o que eu acabo enxergando é isso aqui, Essa seria a representação. E aí a minha diferença de potencial, ele parte de 10 volts e logo em seguida até 0 volts. Então a DDP, 10 volts menos 0 volts, a DDP deu 10 volts. E aí quando você olha para cá, você tem o capacitor C1, né, fazendo série com a resistência elétrica R2, ele faz série com a resistência elétrica R2, à esquerda, em lado paralelo, você tem a resistência elétrica R1, fazendo série com o capacitor C2. Só que o capacitor C2 não é o alvo, né? O alvo é o capacitor C1. Lembrando que é o seguinte, se a gente analisa que a corrente elétrica possa partir daqui até chegar aqui embaixo, C1 está em série com R2 e R1 está em série com C2. Se o objetivo é achar a carga elétrica é C vezes U, né? Que quantidade de carga elétrica, C é o capacitor e U seria a tensão elétrica. Lembrando que a carga elétrica inicial, no meu caso, eu estou pensando só no capacitor 1 e na tensão elétrica que ele está sujeito. Se você for parar para pensar, C1 está em série com R2, eles estão em paralelo com C2 e R1. E quando eu tenho um sistema em paralelo, a DDP ela é sempre a mesma. Ela não precisa ser dividida. 10 volts alimenta tanto esse braço direito quanto esse braço esquerdo. Então, o capacitor 1, que é 1 vezes 10 elevado a menos 9, vai ser multiplicado pela tensão elétrica. Só que a tensão elétrica nesse jogo está valendo 10 volts. Portanto,
a minha quantidade de carga elétrica na situação inicial acaba sendo de 10 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb na situação inicial. O problema do exercício é que essa chave S vai ser fechada. E quando eu fechar isso aqui, não vai adiantar muito colocar simplesmente essa representação, porque eu preciso fechar agora. E quando eu fechar, isso é a mesma coisa que construir o seguinte, ó. Vou colocar aqui um retângulo, um fio conectando, um outro retângulo, onde havia capacitor 1. Eu vou colocar desse lado aqui, porque capacitor 1 estava aqui. No extremo superior à esquerda eu tinha resistor R1, que agora acaba aparecendo em paralelo com ele. Na parte inferior à direita eu tinha resistor R2, que acaba aparecendo ainda na parte inferior à direita, resistor R2. E na parte inferior à esquerda eu tinha capacitor C2, que agora acaba aparecendo aqui, capacitor C2. E aí eu continuo dizendo que de 10 volts até 0 volts, eu continuo apresentando uma diferença de potencial que está valendo 10 volts. Então 10 volts continua sendo a fonte de alimentação do circuito. Agora, quando eu fechar isso aqui, sabe o que acontece? Quando eu tenho uma relação em série, porque esse agrupamento está em série com esse outro agrupamento, o que significa dizer que a voltagem V1, se eu somar com a voltagem V2, isso tem que dar 10 volts. E aí o que vai acontecer? Eu preciso achar a tensão isolada em 1 e V2, porque o meu foco é jamais me esquecer do capacitor C1. Se a gente for pensar na primeira lei de Ohm, que a gente diz que V é igual a R vezes I, de modo geral, de modo extenso, 10 volts alimenta todo mundo. Agora, esse todo mundo, a partir do momento que eu admito que esse agrupamento está em série com esse agrupamento, que aí a corrente elétrica tinha que fazer essa trajetória circular, R1 acaba sendo tanto o caminho quanto R2. R1 e R2 em série, a gente precisa somar. Somar quem? R1 mais R2. 1 vezes 10 à terceira mais 2,5 vezes 10 à terceira, R1 mais R2, isso vai dar 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Quanto é a corrente que circularia o circuito? Vou achar agora. Eu fiquei com 10 sobre 2,5 vezes 10 à terceira. Esse é o valor da intensidade de corrente elétrica, né? 10 sobre 2,5 vezes 10 à terceira. Ou, se mais apropriado for, a gente pode colocar o seguinte: 10 dividido por 2,5 é 4 vezes 10 elevado a... Se o 10 sai do denominador, o expoente 3 muda o sinal, isso fica menos 3 amperes. Se fosse necessário achar a intensidade de corrente elétrica no circuito, já que essa questão é um pouco polêmica, porque há algumas análises ali, há algumas sugestões a serem discutidas, que mais servem às vezes para criar um conflito do que para buscar o resultado, né, da questão. E o que vai acontecer agora é o seguinte: só me interessa é esse trecho aqui, ó, essa fonte de alimentação V1. E se eu disser de novo que V é igual a R vezes I, V1 está focado em quem? No capacitor 1, que me interessa. Esse V1, onde existe o capacitor 1 que me interessa, eu consigo encontrar o resistor R1, e o resistor R1 está valendo 1 vezes 10 à terceira. E aí o que vai acontecer? Eu vou encontrar 1 vezes 10 à terceira, vezes a intensidade da corrente elétrica que circula por aqui, que é 4 vezes 10
elevado a menos 3 ampere. Logo, o valor da voltagem V1, isso acaba sendo 1 vezes 4 é igual a 4. 10 elevado à terceira vezes 10 a menos 3, 3 menos 3 é 0. E 10 elevado a 0 é 1. Portanto, a tensão acaba sendo igual a 4 volts. Afinal de contas, 10 elevado a 0 é 1 e 4 vezes 1 é 4 volts. E aí, a variação de carga elétrica é a diferença entre a carga final menos a carga elétrica inicial. Então, a variação de carga elétrica é a carga final 4 vezes 10 elevado a menos 9, menos a carga inicial, que é 10 vezes 10 elevado a menos 9. Essa diferença acaba sendo igual a 4 menos 10 menos 6 vezes 10 a menos 9 coulomb, ou até poderíamos pronunciar menos 6 nanocoulomb. O menos 6 vezes 10 elevado a menos 9 corresponderia, portanto, à alternativa de letra B, menos 6,0 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, ok? Então a resposta certa da prova do ITA é a letra B. Se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe, se inscreva no canal. Bons estudos, não desanimar, beleza? Um forte abraço e tchau, tchau!